Mais uma vez veio até mim alegria, um sopro de paz, um sopro de paz. De braços abertos no ar, a força do vento me traz. Toma. Círculo em nós. Não tem? Leve axé, seja Axé, axé, axé. Comunidade. Eu, Mãe Bete Oxum, direitinho do Ilê Axé Omideuá, aqui nas páginas com vocês. Bom dia, bom dia, bom dia, cafeinautas. Que Oxum abençoe, Oxalá abençoe, Pai Bará abençoe, Pai Ogum abençoe. Hoje, segunda-feira, é dia de luta. Olha isso, ó. Já tá o mumuzinho aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Bençãos trocadas. Cafezinho do Batuqueiro. Nos sigam nas nossas redes sociais. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Mãe Bete aqui. Me deu aqui juntinho. E hoje, segunda-feira, é um dia que a temperança tem que estar. Tem que se temperar. Tem que se maneirar, tem que se flexibilizar, porque o pai da luta, o pai Bará, ele coloca um caminho bom pra gente quando a gente tá temperado, quando a gente tem temperança. Bom dia, bom dia, bom dia, comunidade. Vai um abraço aí pra toda a nossa comunidade. Comunidade Uruguai, Argentina, Uruguai, Argentina, Itália, Espanha, Portugal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Fortaleza, vai para Bahia, Salvador. Então, comunidade. Ih, olha aqui, estraguei tudo. Ih, André, estraguei tudo aqui. Ih, André, mexe aqui. Vocês viram? Cafezinho do Batuqueiro, ao vivo e a cores. E outra coisa, se tu tá aqui, se você tá aqui, considere-se diferente. Vocês são diferentes. Essa maioria que se diferencia do senso comum, tanto é uma exceção. Só de estar aqui no Cafezinho do Batuqueiro, estar nesse canal, nessa egrégora, nesse espaço virtual, virtuoso. Ô, Cláudio, me empresta aí teu telefone. O do André não queria clique. Deu. Tá. Só de estar aqui nesse canal, vocês se diferenciam da maioria das pessoas. Vocês são uma exceção. Nós somos uma exceção. Pessoas, ilês, que estão agregados ao Ilê Axé Omideuá, que curtem essa página, que realizam os trabalhos que eu coloco ali, que participam das orações, que estão no Cafezinho do Batuqueiro comigo todos os dias que eu estou aqui, claro, tem dias que eu não posso estar. Vocês são uma exceção. Considerem-se uma exceção e ajam como exceção. Não caiam na vala comum, não caiam no senso comum. Não seja Maria, vai com as outras. Não tenham o sentido de boiada, não andem com a boiada. Agir como uma exceção é agir com excelência. Vocês são excelentes, vocês são diferenciados. Só de estar aqui no Cafezinho do Batuqueiro, onde a gente gera conteúdo, não entretenimento. O Cafezinho do Batuqueiro é esse espaço que faz a gente refletir, que faz a gente pensar. Que me faz refletir, me faz pensar. É um espaço onde os iluminados podem contar comigo para conversar com vocês, para trazer para vocês a frase do dia, a reflexão do dia, a filosofia do dia. E essa reflexão hoje é sobre a temperança. A Leca tá aí, a Janine tá aí, a Marta tá aí, a Jana tá aí. É um monte de gente. Bênçãos. E a Mãe Bete tá aqui,
nessa exceção. Firmezinha. Olha ela. Ó. Firmezinha, olha aqui, ó. De camiseta firmezinha. É, porque os embalos da vida, às vezes, nos deixam em queda. Sabe? A temperança é isso. Às vezes, não ter temperança nos leva a abismos profundos, irreversíveis, a dar de cara no chão, a gestos inimagináveis de desconstrução de tudo, de trocar os pés pelas mãos, de trocando os pés pelas mãos, de trocando o certo pelo duvidoso. Bom, eu quero falar para vocês, quero dar meus parabéns aí para toda a comunidade que acredito que foi Oxum que salvou ela, estava lá sempre colocando proteção. Não entendi muito bem, Sandra, coloca de novo ali. É importante falar isso que eu vou dizer agora. Vocês atentaram. Vem comigo, Abraão. O Abraão tá em São Paulo. E aí, esse final de semana, eu tive olhando ontem de noite, eu tive olhando várias filmagens das páginas todas, que a gente tá aqui, né? Os cafeinautas das páginas todas, Kizomba, Grande Axé, Povo Cigano, a nossa página mesmo e tantas outras páginas. Eu olhei muita coisa. E me chamou a atenção de tudo que eu olhei, dessas filmagens todas. Peguei ali na parte dos vídeos do Grande Axé, peguei na parte dos vídeos do... Pede pro qual o telefone dele. Eu quero que ele dê um clique. Eu quero criar isso aqui, ó. Ah, tá, agora deu. Agora foi. Isso, agora foi. E eu olhei muita coisa, das páginas todas. Presta atenção. Presta atenção. Peguei ali na parte dos vídeos do Grande Axé, peguei na parte dos vídeos do Kizomba, peguei na parte dos vídeos do Povo Cigano e de outras páginas também. Gente, eu vi cada coisa, eu vi cada homenagem para os seus Exus, para as suas pombagiras, do povo todo, de todo o povo, das pessoas todas reunidas em prol a manter a chama viva, a manter o culto a esses grandes deuses nossos, um mais lindo que o outro. Eu quero mandar meu abraço, meus respeitos, meu Mojubá, meu Laruê, meu Alupandê, a todos que realizaram suas obrigações, que colocaram o melhor, o seu melhor para o seu Exu, para a sua pombagira. Foi lindo o que eu vi, mas uma festa me chamou a atenção. Gente, por Deus, por Olorum, parecia... quando eu olhei a filmagem foi curtinha, bem curtinha. E quando eu comecei a olhar, parecia que estávamos na África, na terra mãe, que estávamos, compartilha lá, deu já aí, que estávamos lá no Congo, que estávamos ali naquela região, porque eu vi exatamente a reprise de como os reis e as rainhas andavam, saíam para visitação. Foi uma corte que eu vi. Saíam para visitação nos outros reinos. Na realidade, para dizer que não ficou idêntico como se fazia na África antiga, e ainda se faz em algumas regiões mais interioranas, faltou só o baú. Faltou o baú de presentes. Eu vi uma corte, eles estavam vestidos de bordô, aqui de Porto Alegre.
E o rei, que eram 7, os 7 sempre fazendo grandes feitos, né? Grandes feitos são feitos por 7. E os Exus também. E aí eles vieram vindo, saindo do cruzeiro, e um cruzeiro longe da casa, um tanto longe da casa, distante da casa. E eles vinham vindo cantando pela rua, e a rua toda, e as pessoas na rua, olhando, recepcionando, ovacionando, louvando, agradecendo. Foi incrível. Quando eles chegaram na casa, fogos de artifício, né? Porque eu gosto de fogos, mas os fogos são importantes, né? É a anunciação. Os tambores vieram no meio e o rei veio atrás. E tinha uns comentários ali. Eu contei tudo isso para dizer que, tal qual como os nossos antepassados faziam na África, a gente consegue reprisar aqui, porque está na memória, está aqui, está na água que nós contemos. Aí eu fui entrando para dentro daquela corte e parecia que eu estava lá. E parecia que eu estava lá, mas não aqui em Porto Alegre, que aconteceu aqui em Porto Alegre esse feito, que eu estava lá no Congo, lá na África. E tinha um comentário bem idiotizado. Eu não sei se são pessoas que têm alguma diferença com a casa, ou alguma diferença com a religião, com a nossa religião, ou alguma diferença com a quimbanda, que começou um forte abraço cheio de axé. Sou Elô de Ogum, sacerdotisa de Umbanda, Maringá, Paraná. Axé, axé, Heloísa. Aurê, Saravá. Então, não sei se tinha alguma diferença com a casa ou com a quimbanda. E aí colocaram comentários depreciativos, dizendo que aquilo ali não existia, para que aquilo ali, que palhaçada, ainda com fogos de artifício. E aí eu comecei a pensar como a desinformação e como o não entendimento da oralidade que sustenta a nossa religiosidade permeia a cabeça dessas pessoas. Eu já ouvi muitos comentários que é carnaval, já ouvi muitos comentários que palhaçada é essa, que da onde veio isso. Uma vez eu li, da onde tiraram isto? Quem é que inventou isto? Para a morte esclarecer, isso não é uma invenção, isso é um jeito de ser, é um jeito de fazer, é a nossa cosmovisão de mundo. E ela está correta. E ela está muito mais correta porque ela relembra os tempos de paraíso, os tempos imemoriais, dos quais nós fomos arrancados. Mas nos arrancaram muita coisa, mas não conseguiram nos arrancar a nossa lealdade para com o nosso culto, para com o nosso sagrado, a nossa fidelidade para com o nosso orixá, o nosso Exu, o nosso caboclo, as nossas entidades. Para modo de esclarecer, para quem tem alguma diferença com a quimbanda é um culto tão digno quanto ao culto dos orixás. Para modo de esclarecer, a quimbanda ela é tão forte e o culto dela aos inquices, ele se equipara e é equiparado ao culto aos orixás, aos voduns. Então, a seriedade que os quimbandeiros colocam para os seus cultos deve ser aqui valorizada, dignificada e dita. Porque senão passa tudo por uma grande bagunça, passa tudo por um grande exibicionismo, porque os Exus e as Pombagiras são espíritos mais recentemente desencarnados. E esse recentemente desencarnados não é
há 5 anos, 10 anos. É no mínimo 100 anos. No mínimo 200 anos. Para tornar-se um Exu. Tornar-se um ser de luz que venha em terra, tenha vivido aqui. Vivido aqui, que eu quero dizer, não é vivido no Brasil. Porque tem muita confusão, tá? Tem muita gente que acha que Exu só nasceu no Brasil, tá? Não. Essa quimbanda nasceu lá na África. Tá? Essa quimbanda nasceu lá. Era feita lá. Veio com esses trajes pra cá, porque era feita pelos adeptos de lá como num deboche aos colonizadores. Colocavam os trajes deles como num deboche, como numa grande charge. Então, para quem tem alguma diferença com a quimbanda e para a moda esclarecer, as entidades que chegam na Umbanda são seres de luz. E essa luz, ela é transformadora. É como se olhasse um caminho de escuridão. Quando o Exu chega, ele chega para descomplicar. Ele chega para resolver a vida do médium. E é como que colocasse uma luz lá no final do túnel, ou que fosse um túnel, como é o túnel da Conceição aqui, todinho iluminado. Não tem como errar a saída do túnel. E lá na saída, o que nós temos lá? Coisas maravilhosas para se viver. Nós temos temperança, nós temos abundância, nós temos fartura, nós temos equilíbrio, temos bens materiais, e aí o Exu cocria os bens imateriais, que nos faz entender que a melhor forma de viver ainda é a simplicidade. Que o verdadeiro poder está na mão, está no nosso alcance, daquilo que a gente pode controlar. Uma vida satisfatória. E hoje eu ouço muitas críticas em relação à quimbanda. Mas ainda a quimbanda e esse culto de fazer as cortes, de entrar, de estar cantando a música, o ponto, o louvor daquela entidade, os fogos artifícios, os gritos das pessoas, as ovações todas. Era exatamente assim. Quando os reis chegavam, eles eram ovacionados. Quando as rainhas chegavam, elas eram ovacionadas. E o povo todo se abaixava, contentes, porque o rei chegou. O rei de outra aldeia chegou, ou o próprio rei daquela aldeia voltou de viagem. Para modo esclarecer, para quem entende que é palhaçada, palhaçada é essas pessoas não entenderem nada de nada do que é a tradição. E a tradição é esse sistema em que é passado o conhecimento, os atos, os ritos e os mitos de boca a ouvido. Durante todos esses anos que nós viemos forçados, fomos tirados do nosso paraíso. Porque lá sim, lá é o paraíso. Lá é a terra-mãe. Lá é a força. E aqui nós fizemos uma África recriada. Recriamos esses cultos. Recriamos esse modo de viver, essa cosmovisão. Recriamos a maneira de se tratar o sagrado. De se tratar como sagrado. A plena realização da vida está em se conectar com o sagrado. E ninguém, nesse tempo que vem vindo, presta atenção. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E ninguém, mesmo o mais ateu, vai poder viver nesses tempos que estão vindo se não contar com a ajuda da espiritualidade. Ninguém.
A espiritualidade vai ser a bengala, vai ser o mastro, vai ser o poste, vai ser o solo, a terra, a água, o ar. Ninguém vai poder fazer quase nada sem ter que contar com a espiritualidade. Firmezinhos! Firmezinhos! Porque quem duvida que a espiritualidade tem uma força magnânima nos nossos atos, uma condução, é por eles, é com eles. É eles que mandam. Quem pensa, quem está banalizando esta relação, vai sentir na própria pele. Na própria pele, vai ver aos seus olhos tudo caindo. Tudo caindo e essa pessoa, por mais ateu que seja, vai gritar: por favor, Deus, pare com tudo isso. Vai gritar por Deus. Vai gritar por um sagrado. Vai gritar pelo seu sagrado. Abra o olho para quem está banalizando tudo isso. Compartilha essa live, dê um joinha. A temperança não é a negação dos prazeres terrenos, mas é para dar medida a uma paixão desmedida. É uma paixão desenfreada. É para dar medida a um gasto desenfreado. É para dar medida a uma vaidade, a uma soberba desenfreada. A uma arrogância desenfreada. A temperança é isso. Vamos ver, quero ver os comentários. Bom dia, mãe Beth, bênçãos trocadas, firmezinha. Sandy Omil, axé, bendições, mãe da Argentina. A Inês Melgar, olá, olá, bom dia, mãe. Estamos firmezinhos aí sempre. Deixa eu ver quem mais. Tá com teu telefone aí, Carlinha? Ó, a mãe Lucy falou, concordo plenamente. Só irão sobreviver. Nós só poderíamos e só poderemos viver, nos desenvolver, trafegar por essa estrada da vida que vem vindo, com a ajuda da espiritualidade. Quem é que tá aí? Elohana de Oxumaré, que Oxumaré lhe faça a cada dia melhor sua bênção. Boy. Pedro Brizola dando bom dia. O Bruno Braga, Axé Comunidade. A Mônica Ferreira. Valcenir Martins Narciso, todos dando bom dia. Bom dia. A temperança é essa moderação. É saber receber a boa notícia de forma equilibrada e a má notícia também. Isso é a temperança. É isso que os nossos deuses querem. E Exu cria a paz do entendimento. É isso mesmo, Jéssica. E Exu e o Pai Bará, eles buscam isso. Fazer com que a gente consiga ir vivendo e criar cada vez mais temperança. Cada vez mais temperança. Estou me lembrando de um Itã que é bem interessante. E a temperança, ela vem com viver cada dia como se fosse o último. Cada cheiro, cada beijo, cada abraço, cada encontro, como se fosse o último. Cada sono. Vocês sabiam que uma base de 30% das pessoas que dormiram ontem não amanheceram? No mundo. Elas dormiram e não amanheceram. A gente tem que se alegrar. Eles estão fazendo graça aqui com isso que eu disse. Mas é verdade. 30% das pessoas
que estavam vivas e foram dormir. Não amanheceram hoje. Ficaram no sono eterno. Então a gente tem que valorizar. A gente tem que se considerar uma exceção. Tem que se considerar diferente. A gente é diferente. A gente é único. E a gente tem que agir como se fosse único. A gente tem que agir com excelência. E amanhã, quando a gente acordar, abrir os olhos, porque cada noite de sono é um ensaio. A gente vai ensaiando o sono eterno. A gente dorme algumas horas e volta, dorme algumas horas e volta, dorme algumas horas e volta. Até que a gente vai dormir e não vai voltar. É assim? Então a gente tem que agradecer, tem que ter temperança. Tem que permitir que esse tempero nos leve à serenidade, à sabedoria, a uma sabedoria virtuosa. A uma virtuosa relação com o mundo, com as pessoas no mundo. A temperança transcende esses hábitos, né, de exagero. Não é isso que eu estou falando, de comer muito, de beber muito, não. É diferente. É quando as coisas não boas acontecem. E as coisas boas acontecem. Porque tudo que acontece de bom, eu fiz na minha vida. Tudo que acontece de ruim na minha vida, alguém fez pra mim. Ai, meu Deus! Olha ela! Aí é que está. Essa é a chave da temperança. Se as coisas boas acontecem pra mim e fui eu que fiz, eu consegui, então se as coisas ruins aconteceram, eu fiz, eu consegui. Ai, meu Deus, firmezinho! 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 Por que só as coisas boas têm a providência das tuas mãos e as coisas ruins não? Essa é a chave da temperança. Não é comer pouco porque tá gordo, fazer regime. Não é gastar menos porque o cartão de crédito virou uma navalha. Não. Não é a moderação dos instintos animais que nós temos, né? É o tempero de saber que o que eu fiz, o que me acontece de bom, tem influência minha. E o que me acontece de não bom também tem influência minha. Tem um Itã bem interessante. Que é do Pai Oxalá. Tá bom, eu sei que vocês vão dizer que eu amo Oxalá. Ai, vem ela de novo com Oxalá. Vem ela de novo com Oxalá. Nininha Queiroz, ai meu Deus, firmezinhos. Axé. Esse Itã é assim. Vocês já conhecem esse Itã, mas a filosofia desse Itã, vou dar uma puxadinha, vou colocar uma luz. Vou colocar uma luz, porque a gente é exceção, esse programa é exceção. Tá? Então, vou colocar uma luz. Oxalá, ele teria que fazer os seres. Ele já tinha perdido a incumbência de de criar o mundo, de criar o Aie, de criar a terra. Porque ele tomou uns goró e aí ele não queria pagar para Exu, entendeu? E por isso que eu bato e rebato. Muitas casas que não tem à sua frente é complicado. Não tá pagando Exu, tá? Bom dia, bênçãos trocadas é uma luta diária. Defendermos nosso sagrado. Mas como fortes continuamos. É isso, essa casa tá de parabéns. Por recriar de forma tão linda. E ele tinha tomado uns goró, que ele não quis pagar Exu. Tudo foi isso, ele não quis pagar Exu. Foi incumbido de criar um mundo, mas ele disse que ele era Oxalá
e que ele não ia pagar Exu nenhum. Pronto. Ó. Ó. Como é que ele fala? Como é que é? Como é que é? Como é que ele fazia? Como é que ele fazia com as mãos? Assim, assim. Ó. Ele disse que não ia pagar Exu, porque, ó, ele é Oxalá. Eu fiquei assim, como é que ele fazia com as mãos? Como é que é, André? Assim. Ah, é assim, o André me ensinou agora. Ó, ele é Oxalá. Olha, tá vendo? Subiu no telefone do André. E ele perdeu a oportunidade. Olha só, oi, que bom, sou do Oxalá. Ele perdeu a oportunidade de criar o mundo. Ele cai bêbado, os orixás todos ficam em volta, olhando ele nessa situação, um vexame. Por isso que eu não bebo até cair. E aí, o Dodua pegou o saco da criação. Chegou na pedreira do mar e falou assim, ó, pai, veja só, esse cara não criou o mundo. Ele caiu bêbado, todos os orixás estão lá, a Oxum, a Obá, o Xangô, o Odé, tá todo mundo lá, o Ossanha, todo mundo lá olhando pro Oxalá, bêbado, caído, dormindo. Só eu. Ô, Dodua, só eu vim aqui, tá aqui o saco da criação, ó, pai. Tá, então tu cria o mundo. Aí o Oxalá levantou, olhou tudo aqui. Correu pra Ilha do Mar. Ó, pai, me roubaram o saco da criação. O Oxalá já chegou assim. Me roubaram o saco da criação. Roubaram? Como tu perdeste o saco? Tava na tua mão, tava contigo? Não, é que. E ficou no que. Daí, ele é do mar, não vou contar tudo, ele é do mar e pega e dá a incumbência dele criar o homem. E aí ele vem criar o homem. Ele vem criar o homem. Só que aí, novamente, o cara, ele ia lá na árvore Geopê, ele ia lá no dendezeiro, Geopê, dendezeiro, e aí ele furava a árvore, saía água, só que ele não via que era vinho de palma, porque Exu enganou ele, não dava gosto na boca. E ele, pum, ficou bêbado. Só que dessa vez ele não caiu. Desta vez, ele começou a formar o homem, porque daí ele do mar falou, tá, tudo bem, desce lá e vai fazer o homem. Que depois eu vou colocar meu hálito divino. E aí, Oxalá começou a fazer o homem e ele colocava na tempra, no forno divinal. Aí ele colocava as pessoas no forno divinal, as pessoas perfeitas, saíam assim como nós. Ó, pretinhas! Cabelinho pichain! DNA forte, resistente, ó. São naturais. Aí hoje eles estão demais, né? Aí tá, ó, unha forte, ó. Canela forte, gente com mente pra criar, gente com mente pra produzir, gente com mente pra crescer, pessoas que não têm medo da adversidade, do problema. Não tem medo do amanhã. Sâmia, tá abençoada, Sâmia. E aí, então, seja para o que tu quiser, tu estás abençoado. E aí, então, ele colocou no forno divinal as pessoas perfeitas, saíam negras, os cabelos pichain, essa força toda, essa força no corpo, DNA, né, que traz essa diferença de pele, de tudo. Aí ele tirava, então aqueles ali estavam perfeitos. Aí ele colocava outros, como ele estava bêbado, ele olhava para dentro do forno divinal, pensava que já estava temperado. E tirava, claro, branco.
O cabelo estava liso ainda. Os olhos não eram castanhos, os olhos tinham cor azul ou verde. E aí esses já saíam com um corpo mais fraco, DNA mais fraco, mais suscetíveis a doenças, mais suscetíveis a medo. Daí ele colocava do outro lado. Aí daqui a pouco ele colocava outra fornada. Outra fornada. Aí essa fornada vinha assim, ele olhava lá, pensava que já estava pronto, aí vinha mais clarinho, vinha japonês, e assim ele foi criando as pessoas no mundo. O fato é que os perfeitos todos ele separou e colocou na África. Todos os perfeitos, todos os perfeitos nasceram, foram colocados, criados e recriados na terra-mãe, na África. E de lá que vieram as ciências e veio toda a filosofia, a teologia, tudo veio de lá. Aí então, quando Oxalá apresentou esse povo todo para ele do mar e para ele soprar o hálito divino, para ele colocar essa partícula de vida do cosmos em nós. Ele do mar falou assim, tá, mas e esse aqui? Esse aqui tá com problema na cabeça. Aí esse aqui eu não deixei tempo suficiente. Eu não deixei tempo suficiente na tempo. E esse aqui, esse aqui que não tem mão, que não tem pé. E esse aqui, que já tem uma doença no corpo, no sangue, o sangue tá ruim, não tá temperado. Pois é. E ele começava aqui. Aí ele do mar falou pra ele, todos esses. Aí ele fez uns assim, interessante, porque ele colocou na tempa, deixou o cabelo ficar pichain, mas a pele ficou toda branca. Que daí aqueles albinos. Então tá. Já que tu fez tudo isso, tu errou, que tu te enganou, que tu bebeu, então agora tu vai cuidar de todas as pessoas que não tiveram o tempo exato na tempa, no forno divinal. E até hoje, são filhos natos de Oxalá, as pessoas que não ficaram muito tempo na templa, que não ficaram o tempo ideal, o tempo exato na templa. Ou seja, que não aproveitaram, que não tiveram a oportunidade de ter a templa de Oxalá, a temperança de Oxalá, ser feitas, cozidas no tempo exato. Eu gosto muito desse Itã, porque daí a gente entende as pessoas. E Oxalá, desse dia em diante, quando apresentou várias pessoas com alguns problemas, porque não ficaram tempo suficiente na templa, recebeu o interdito de Eledumário. Não poderás mais tomar vinho de palma. E é por isso que alguns filhos de Oxalá não bebem nada. E outros filhos de Oxalá bebem tudo. Comunidade. Tá de uma hora. E eu já vou. Mãe Beth Oxum, Beth Omideuá, aqui nas páginas com vocês. Coloquei aí. Obrigada, Luci. Coloquei aí na nossa página as fotos do final de semana, o que a gente fez no final de semana, para vocês irem acompanhando, que eu sei que vocês gostam. Quarta-feira agora tem sessão de Umbanda aqui. E dia 9 nós estamos em Caxias do Sul, na casa da mãe Claudete, levando os orixás. Vai ter um batucão lá, daqueles. Pessoal de Caxias do Sul, da Redondeza, aí estão todos convidados. Sábado eu vou estar o dia inteiro em Caxias do Sul. Encontrar a alegria na simplicidade, na moderação,
na temperança, cultivando assim a estabilidade emocional. É por aí. E é como eu disse, para modo de esclarecer, essas pessoas que ficam aí a criticar sem saber, tem que ser temperadas. Temperadas. Jéssica Oliveira. Benção, mãe, bom dia. Deveríamos aprender isso nas escolas, sim. Se isso for passado nas escolas, o racismo, em pouquíssimos anos, seria retraduzido. Porque isso é força. Isso é totalmente força. Saber de nós é força. Saber do nosso sagrado nos fortalece. Nos torna pessoas diferenciadas. Pessoas com excelência. Por isso que eu iniciei o programa dizendo: quem está aqui é excelente. E está diferenciado. E como excelente tem que se tratar. Tem que se valorizar. Se colocar num patamar onde não vai estar misturado com os porcos. Não vai sofrer efeito de manada. Não vai entrar em modismos. Vai se modernizar. Ou seja, colocar luz no passado. A temperança conduz à serenidade, à sabedoria e à virtuosa relação das pessoas com o mundo. Use a temperança e saiba, consiga entender que quando acontecem coisas maravilhosas na tua vida, tu diz que foi tu. E que quando acontecem coisas não maravilhosas, foram os outros. Tá de uma hora. Beijo! Veio estar viajando, mas está convidada. Vai estar viajando, mas está convidada para os 19 anos da rainha. Sim, eu tenho outras festas para ir. Também. Eu fui convidada, mas dia 9 eu vou estar em Caxias. Eu já vou dia 8 para Caxias. Jô Rocha, André Nascimento, muito bom dia, firmezinho. Contem com a ajuda do Pai Bará hoje. Sabe? O Pai da Luta. Tá chovendo bastante aqui no Rio Grande. O Pai da Luta ajuda. Ele nos dá noção de fazermos a coisa certa. Porque nós sabemos qual é a coisa certa. Braços abertos no ar.